E aí, Fred, já experimentou o cambuci? Ainda não, mas nada que eu não possa experimentar, né? Vamos ver se Matheus Marola já experimentou o cambuci. Ele, que é típico aí, né? É da região do ABC, com certeza já experimentou o cambuci. Bom dia, Marola, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem com vocês? Com certeza eu já experimentei um cambuci, principalmente antes do almoço, aquela cachaçinha de cambuci para abrir o apetite, né? Isso aí a gente não pode negar. E a Ó, você tradição tem aqui que na mandar a cidade, cachaça, então, de cambuci pra gente, viu, Marola? pode deixar que eu vou levar a próxima vez que eu for nos estúdios aí da Paulista, eu vou levar para vocês. Uma cachaçinha Então, tradicional quais são aqui da os região. destaques hoje que você traz pra gente? Hoje nós vamos bater um papo referente a uma cena que aconteceu em São Bernardo do Campo, dentro do hospital de urgência, que não é uma cena muito legal da gente comentar, mas é necessário que a gente fale sobre esse assunto. Duas funcionárias da saúde, profissionais, mulheres, sofreram, no caso, uma agressão física de uma paciente. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas aqui, ao vivo, eu vou explicar toda a situação do que aconteceu para que se entenda melhor o que aconteceu nesse caso. Uma paciente foi internada há 2 dias atrás, trazida pelo SAMU, e já estava dando um trabalho dentro do hospital, e ela é usuária de entorpecente, uma pessoa que já tem histórico de agressões, já tem alguns boletins de ocorrência abertos contra ela, está passando por processos na justiça, tem processos de agressões, e ela precisava ser medicada, e ela não queria ser medicada de jeito nenhum, e acabou indo para cima de duas funcionárias. Chutou a cara de uma funcionária, que acabou perdendo até um dente, e outra funcionária, ela deu uns chutes, mas não chegou a perder dente, porque não acertou a boca dessa outra funcionária do hospital de urgência. É um tema bem complicado, mas que São Bernardo do Campo, e aí eu trago isso aqui para a rádio, para que outras pessoas escutem, que nos seus municípios também sejam aplicada uma lei que foi criada em São Bernardo do Campo, que é uma lei contra os agressores dos profissionais da saúde. Então, se a pessoa agride um profissional da saúde, São Bernardo do Campo aplica uma multa nessa pessoa para que ela não faça mais isso. E ela fica meio que reincidente, assim, e se tiver outras agressões no mesmo contexto, essa pessoa pode ser até cobrada judicialmente, pode ser levada para a delegacia. Enfim, a agressão já não é certo, já é fora da lei. Ainda agredir aquelas pessoas que estão lá 12 horas de plantão, muitas vezes já vem de um outro plantão, pega um plantão na cidade e ainda sofre uma agressão, é bem triste, né? Então, eu quero parabenizar a prefeitura por ter criado essa lei que favorece os trabalhadores da saúde, uma lei que é necessária não só em São Bernardo do Campo, mas em diversos municípios, porque a gente sabe que o trabalhador da saúde ele sofre bastante. Ele é a principal ponte entre o cidadão e a saúde do cidadão. E muitas vezes a gente tem um médico que ganha muitos louros, mas o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a pessoa da radiografia, o fisioterapeuta, todas essas pessoas são fundamentais para que o sistema de saúde consiga trabalhar de forma orgânica, de forma positiva, e essas pessoas precisam ser valorizadas cada vez mais. Lembrando que todo o FGTS que estava atrasado, a prefeitura pagou, todos os problemas e pendências que tinham, a prefeitura correu atrás de resolver. Falta algumas coisas ainda sobre o dissídio que estão sendo resolvidas, mas eu acho que é um grande avanço para São Bernardo do Campo ter uma lei que defende o trabalhador da saúde. Trabalhador esse que sofre bastante. Sofre porque muitas vezes não tem amparo, não tem um tratamento psicológico. Um funcionário do Hospital Anchieta esses dias teve um IAM, né, que é como se fosse um infarto, digamos assim, por questão da sobrecarga do trabalho. Então a gente vê profissões que estão ligadas diretamente com a população, que seria no caso enfermeiros, médicos, policiais, bombeiros. Essas profissões elas têm uma sobrecarga muito grande e a gente precisa humanizar e melhorar cada vez mais essas profissões. E criar leis como essa que foi criada em São Bernardo do Campo é uma coisa muito boa, porque mostra que agora sim o poder público, o Estado, está começando a olhar para essas pessoas que muitas vezes ficavam esquecidas. E precisamos ampliar isso, precisamos melhorar o ambiente de trabalho, ser um ambiente de trabalho muito mais humanizado, porque assim,
a gente vê muitas pessoas reclamando, dizendo o seguinte: eu fui lá e fui mal atendido. E se a gente parar para analisar que a pessoa trabalhou 12 horas no plantão, às vezes vem de um outro plantão, às vezes teve que fazer hora extra por conta de que funcionários não vieram, cobrir um outro colega de trabalho, então ela está com uma sobrecarga imensa, fora todo o problema que ela tem que resolver, fora todos os problemas de gestões dentro dos hospitais. Isso eu estou falando no geral, não estou falando de São Bernardo do Campo. Eu estou falando do trabalhador da saúde. E aí ele está com um acúmulo de coisas. Às vezes, você vai falar com ele, ele deve estar com a cabeça pensando um monte de coisa. Por quê? Porque não tem uma forma de trabalhar leve, uma forma de trabalhar tranquila. E quanto mais tranquilo for a cabeça do trabalhador, mais em paz ele tiver, melhor ele faz o seu serviço. Isso em qualquer profissão. Na minha profissão, na profissão dos jornalistas, nas profissões gerais. Se a pessoa está bem, ela vai performar muito melhor. Se a pessoa está mal, ela vai ter uma baixa. Isso é energia, é normal, isso acontece em qualquer lugar. Por isso que profissões como policiais, médicos, enfermeiros, técnicos de saúde precisam estar bem para trabalhar. E para estar bem para trabalhar, precisam de condições boas. E aí eu te falo, o convênio caro é muito melhor, etc e tal, porque as pessoas recebem bem, as pessoas têm folga, as pessoas são bem remuneradas, as pessoas têm benefícios bons, têm convênios bons, e aí ela não tem tantas preocupações. Imagina, por exemplo, uma trabalhadora da saúde que tem um filho que teve um problema dentro de casa e tem que trabalhar no outro dia pensando em todos os problemas de casa. Ela tem que filtrar tudo isso, não deixar isso entrar no seu ambiente de trabalho. Então a gente precisa valorizar essas pessoas, porque valorizando essas pessoas, elas vão estar bem para trabalhar com o atendimento ao público. E é isso que a gente precisa, modernizar o sistema público de saúde, modernizar a forma humanitária de trabalhar com as pessoas, melhorar as condições salariais, e aí eu tenho certeza que a gente vai ter um avanço muito grande. Agora, não foi aplicado ainda a multa nessas mulheres que foram agredidas. Então é necessário que a gente fique atento, mas não foi aplicado ainda, explicando por quê. Ainda ela vai fazer corpo de delito, tem todo um processo burocrático a ser resolvido para que se aplique a lei necessária. Mas, na minha opinião, e a gente é bem justo e correto referente a situações que acontecem no nosso município, quando está ruim, vocês sabem que eu reclamo, mas quando existe uma lei que ampara e defende, nós temos que falar. Então a prefeitura está de parabéns por criar essa lei, porque senão a pessoa perderia um dente com um chute no rosto e não teria acontecido nada. E agora, com uma lei que ampara o trabalhador da saúde, nota 10, foi um acerto muito grande de São Bernardo do Campo, e que isso seja replicado em outras cidades, em outros municípios, até talvez uma lei federal, uma lei estadual, geral, para que não tenha mais agressores contra os trabalhadores da saúde. Então, parabenizar tanto a prefeitura quanto o prefeito da cidade que teve essa atitude, e nós reconhecemos. Quando as coisas são boas, nós temos que falar. Quando as coisas são ruins, nós temos que cobrar para que melhore. E aí fica a minha contribuição do dia. Eu acho que meu horário já deve estar estourando. Depois eu vou dar uma passada lá no parque para pegar um Cambuci, participar do Festival de Cambuci, fazer uma divulgação e mando um vídeo para vocês aí por na Rádio A Guardiã da Notícia. Tá bom? Fiquem com Deus. Aqui uma terça-feira com sol maravilhoso. Já entregamos leite para a população, ovos. Já fizemos bastante coisa nessa manhã maravilhosa. Fiquem com Deus, tudo de bom e até a próxima terça-feira. Tchau! E é feriado, né? Terça-feira que vem. Mas a gente trabalha, viu, Marola? Então, na próxima terça, a gente te aguarda, e eu tô aguardando o vídeo do Cambuci, sim, nesse festival tão importante que acontece aí no ABC. Pode deixar. Terça que vem, então, estamos juntos. Então, muito obrigada aí pela sua participação, trazendo as informações com os comentários precisos aí, e essa questão realmente também da segurança para os funcionários do atendimento público nas unidades básicas de saúde. Piloto, podemos seguir viagem? Podemos, liberado para pousos e decolagens. Então a gente vai encerrando aqui o nosso giro pelo ABC, pelas 7 cidades. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem mais informação para você. Jornalismo regional com alcance global.